Fala aí, pessoal. Prazerzão aí estar conversando com vocês, hein? Bom, pro pessoal que não te conhece, vamos se apresentando aí, Marcelo e Nando. Bora lá. Bom, meu nome é Marcelo, conheci o João há pouco mais de um ano. Ah, eu hoje atuo como Design Operations na Via. Anteriormente atuei no time de Ops do Mondrian, da Claro. Trabalho com design há alguns anos, me formei lá no comecinho dos anos 2000. Então tenho uma bagagem boa desde da parte gráfica para a parte de digital. E de experiência aí, quase uma décadazinha atuando nessa frente. Em Ops, de 5 anos para cá, atuando cada vez mais forte, tentando entender um pouco mais, né? Não deixar tão abstrata a nossa disciplina, os pilares ali que abrangem a disciplina, mas isso aí a gente vai falando mais para frente nesse nosso bate-papo. Nando? Massa, Marcelo. Primeiro agradecer ao espaço aí também. Tô conhecendo o Marcelo aqui hoje também, um puta cara foda, assim. Sou o Nando, na verdade, meu nome é Luiz Fernando, mas ninguém me chama de Luiz Fernando, já vou adiantando aí que eu sou conhecido como Nando. Sou designer também já tem um bom tempo, assim. Acho que desde a época do MySpace ali, do Orkut, mas só depois de 2010 mesmo, focado em design digital, carteira assinada, né? E no decorrer da minha experiência aí também trabalhei na Fiord, né? Parte de consultoria também. Fui também um dos primeiros, segundo designer a ser contratado, na verdade, lá no C6, quando ainda nem era um banco, era um quartinho quase ali, na JK, né? Com 20 pessoas. E atualmente estou também trabalhando com Design Operations aqui no Jus Brasil como manager. Bom demais, eu nunca vou me esquecer da minha experiência lá no C6. Porra. Foi ali que a gente se conheceu, né, João? A gente tinha uma vaga ali, inclusive a gente tava puxando, abrindo a vaga ali pra Ops. E a gente chamou o João ali algumas vezes. E aí, cara, puta frustração, acho. Ali na época que não deu muito certo, mas, porra, acho que deu certo da gente ter se conhecido, né? Acho que esse é o principal Sim, ponto. sim, sim, sim. Mas eu nem falo disso, falo do dia lá que, no meio do caminho, que foi tenso. Pô, não Não lembro se... como é que é. Relembra aí pra gente agora. Cara, quase fui assaltado. No caminho Caralho. lá. É, é. Bem no caminho. Luz. Desci ali do metrô na Paulista, né? Aham. Aí fui descendo a avenida lá, não sei o nome. E é da C6, lá na Avenida Uhum. C6. Ali na 9 de julho. E, e fui abordado. Eu acho que umas 2, 3 quadras antes. Caraca, velho. Pô, agora eu tô Você lembrando lembra que eu dessa cheguei história. todo ofegante lá? Que eu Pô, dei um agora eu tô lembrando corridão. dessa história, cara. Foi tenso, Puta, parada. que tenso, velho. E pior que eu achava mó Pô, tranquilo imagina. ali, sabia? Nunca tinha tanto. Nunca tive pelo menos problema. Mas Não você sei foi qual é que é, mas sorteado, eu enfim, acho. histórias ainda da vida. Histórias. Mas bom que a gente se conheceu aí. É. Deu tudo certo. Boa. Ah, galera, deixa eu pedir um espacinho aí pra fazer uns anúncios também. E isso eu acho que a galera vai curtir, que vai ser bem bacana. De principalmente um presente para os nossos ouvintes aí que acompanham o material, o podcast, o Design Ops Lab. Eu não sei quando o pessoal vai estar ouvindo aí, né? Mas as turmas do Bootcamp, a última turma desse ano, 2023, já tá rolando. E aí o presente que eu tô falando é que recentemente eu liberei lá para a comunidade o PPR Canvas, né? Que é uma ferramenta de estratégia lá de mapeamento e resolução de problemas. Inclusive, essa ferramenta, na verdade, esse é um exercício que a gente faz dentro do Bootcamp lá. E aí eu decidi transformar ele num Canvas, né, e disponibilizar para a galera. Mas é um exercício que a gente faz lá. E aí o bônus que eu tô trazendo para vocês que estão ouvindo é um material extra que eu vou estar entregando, tá? Então, vou entregar um PDF lá complementar com dicas adicionais, estratégias de uso no dia a dia e tal, para facilitar consultas. É o famoso guia de bolso, né? Então, para ter ideias, insights, facilitar o uso e gerar mais resultado ali no dia a dia.
E aí, quem tiver interesse em fazer o bootcamp e ter acesso a esse bônus, eu vou deixar aqui na descrição o cupom, é bônus 10, né, o cupom, tudo em letra maiúscula. Então, além de 10% de desconto, a pessoa vai ter acesso a esse material. E é realmente só para quem utilizar esse cupom, tá? Então, é um incentivo para quem está aqui nos ouvindo, que acompanham o Bootcamp. E aí, para as pessoas que já fizeram a inscrição também, eu não vou deixar as pessoas de fora, tá? Aí, a única condição é comentar aqui no YouTube, ou depois, quando estiver ouvindo lá no Spotify, como não tem comentário, me chamar no LinkedIn. Todo mundo sabe que eu sou super aberto, então me dá um toque lá no LinkedIn, diz que o episódio que ouviu e tal, e tá garantido para as pessoas que já fizeram a inscrição. E para quem não fez ainda a inscrição e utilizar o cupom, tá ganho na hora, tá? Então, um recado dado. Pessoal, para a gente esquentar aí os motores, vamos falar um pouquinho sobre maturidade do mercado, maturidade das empresas em design ops, assim. A última temporada aí eu chamei a galera para falar sobre o mercado de forma geral, né? UX design, people, gestão de produto e tecnologia. E agora essa temporada vai ser focado em operações, né? Daí eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, o que vocês têm sentido do nível técnico das pessoas que atuam com essa disciplina e a maturidade das empresas de forma geral, tá? Massa. Bom, cara, acho que pra mim, assim, minha percepção que eu tenho é que ainda é muito novo, né? Então, consequentemente, tenho conversado com algumas pessoas que ainda estão começando, estão engatinhando, ainda estão com alguns problemas mesmo de fato, conseguir dar visibilidade, trazer aquele holofote para a área, principalmente, né? Eu vejo também uma dificuldade, aí eu já me coloco também alguns, onde eu já realmente tive essas dificuldades ali no decorrer da minha carreira, né? Bem antes ainda de estar trabalhando 100% com Ops, né? Querendo ou não, acho que Ops, não sei se Marcelo concorda, mas são problemas que só mudavam o endereço, assim. Então, existiam os problemas muito antes de ter, né? Essa frente que olha para isso. E a gente, cara, já sofria com algumas coisas. E uma dessas coisas é, de fato, o que eu vejo, tá? Claro, mais uma vez, minha percepção sobre isso é a falta de alinhamento, sabe? Sobre a expectativa que você tem como profissional de Design Ops, o que é Design Ops, sabe? Além desse holofote. Porque a gente vai olhar e, cara, Design Ops para muita empresa não vai passar de ser somente um Design System. E aí precisa entender o que de fato ela precisa tá entrando no Design System por um hype, porque, sei lá, achou super interessante por causa do, sei lá, do brand e tal, ou realmente tem um problema de escala, de vários problemas em relação a isso, que pode ser utilizado como Design Ops ali, uma pessoa, uma persona, né, a trabalhar dentro disso. Como pode ser um monte de outras coisas que podem estar entre, cara, plano de carreira, career path, e aí, pô, time de people, como vai definir isso, processo, e junta todo mundo que vai falar, vamos fazer um processo de design, e vira um processo de produto, porque não tem como você fazer só o processo de design, né, ainda utilizando frameworks ágeis, etc. E, enfim, o Design System foi o meu primeiro exemplo aqui. Então, eu acho que tá tudo ainda meio nebuloso, sabe? Pelo menos nas conversas que eu tive de pessoas que vieram conversar comigo, de eu tentar entender como é que tá esse cenário hoje em dia. E eu sou um cara que geralmente busca conforme a dor que eu tô sentindo. Cara, será que alguém tá passando por isso? Como é que tá aí, sabe? Vamos conversar, né? Agora, falando do profissional mesmo, do mercado, eu acho que eu vou enfrentar isso mais agora, porque eu vou abrir uma vaga, né, de de operations ali, ways of work, operations. Então, talvez eu tenha um pouco mais de propriedade para falar após a abertura dessa vaga, após essas conversas com o mercado, não só dando uma sondada, né, mas sim, pô, vamos contratar uma pessoa para essa posição. Então, acho que aí eu poderia ter um pouquinho mais, né, de embasamento e contexto para trazer aí. Mas e você, Marcelo? Como que você vê essa questão do Design Ops? Bicho, eu concordo em tudo que você trouxe, tá? Como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravação, as coisas são meio abstratas. As empresas não sabem muito bem qual que é o papel da disciplina, elas entendem a questão de escala, mas não se resume só à empresa, tá? Uhum. Se você olhar hoje, por exemplo, no LinkedIn e tal,
uma pessoa que atua diretamente com Design System, né, ela coloca ali como a área de atuação Design Ops, barra System, né, ou E-System. Eu entendo sim, tá, que as duas frentes, né, a disciplina e o produto, se tratam de escala. Eu entendo muito bem que um profissional de Design Ops, né, onde fala de processo, onde fala de pessoas, onde fala de governança e outros aspectos ali, pode sim atuar com Design System. Até porque pode ser um produto de um time de operations, tranquilo. Só que o lance é que às vezes a pessoa ela acaba entendendo que o profissional que atua com Design System tem que ser uma pessoa de Design Ops. E não necessariamente. Né? Existem times que são apartados. Existe um time de System, um time de Ops, né? Que atuam, lógico, conjuntamente ali, trocam figurinhas, tudo, mas são atividades diferentes. Né? Existem times, a maioria, né? Atuam de forma conjunta, mas existe uma pessoa de visual ali que está atuando mais na construção de componentes. O pessoal de Ops entende um pouco mais quais são as dores das pessoas, tenta fazer isso escalar para que o componente sim seja reutilizado. Mas por ser muito abstrato, né, existe essa confusão. E essa confusão acaba sendo estendida às empresas. Não sabem muito bem, acabam criando job descriptions ali que não fazem muito sentido, né? Aí é um acúmulo de funções, de papéis, de responsabilidades. Então, minha percepção é muito próxima, tá, Nando? Precisa trazer uma clareza maior do que é a disciplina, o que a gente precisa fazer. É muito mais relacionado a como escalar, por exemplo, a maturidade de um time de design, é como fazer um mapeamento de habilidades, é como ajudar aquela pessoa a se desenvolver como profissional, né, entender qual caminho aquela pessoa quer trilhar. Você falou de career path ali. Beleza, eu quero seguir uma liderança técnica, um caminho de líder técnico em design, ou um caminho de liderança de gestão de pessoas. Quais aspectos eu posso ajudar essa pessoa a trabalhar, indicar? Né? A gente está falando de design operations, a gente está falando de criar workflows, criar documentações robustas que façam com que o time realmente trabalhe de uma forma uniforme, né? E não de uma forma dispersa, cada um faz de um jeito, cada um documenta ou se documenta. Para garantir consistência também, né? Não adianta escalar, Exato. tipo, tudo, tem que escalar da maneira que a gente acredita, né? Com as diretrizes, seguindo tudo isso. Exatamente. E chegar num ponto de facilitar o onboarding, né? Através de todas as iniciativas. Então a pessoa já chega, existe um caminho que já foi traçado, né? Lógico, 1000 erros aconteceram até chegar naquele momento de que hoje é o nosso perfeito, né? Dá para ser melhorado, com certeza, né? Tudo dá para ser aprimorado, mas o quanto o time apanhou para chegar naquele ponto. Então a pessoa que entra já sabendo como o time funciona. Lógico, tem que ler a documentação, tem que entender, passar por um momento ali de tirar dúvidas, ter um acompanhamento ali naquele início, para que as coisas se desenvolvam. Mas é tudo muito abstrato ainda, tá? Minha percepção, tá, galera? Não, cara, é exatamente isso. Sim, acho que tem alguns pontos ali que eu só queria comentar, que é principalmente a questão do design system, né? São 2 pontos que eu queria. Do design system, tá? E um outro depois sobre essa expectativa que as empresas têm, às vezes, como ops. Sobre o design system, assim, pelo menos a minha forma de pensar, eu acho que existem momentos certos para as coisas acontecerem. Então vai depender, assim, cara, a empresa pequena, ela talvez não precisa de um time com um monte de frente de ops, sei lá, acessibilidade, sei lá, tô trazendo um caso meu aqui, sabe? Uma pessoa de ilustração que vai fazer a escala, sabe? Às vezes até writing, né? Montar um writing system, todo um sistema com as diretrizes. Às vezes ela só precisa, hoje o problema dela é realmente design system, né? E aí, cara, tudo bem, acho que a pessoa não precisa necessariamente ter todas essas outras skills, né? Hard skills, muitas vezes, né? Em relação a como que, depois eu vou montar todo um processo e tudo mais, e depois puxar outras coisas, que talvez ela não tenha essas skills. Mas eu acho que a questão do mindset, que é talvez um pouco mais nebuloso, acho que isso fica aberto à interpretação, que pode gerar um problema, a forma de pensar já tem que ser assim, porque um design system, ele precisa ter, né, essas questões mesmo, cara, da escalabilidade, da consistência, como que a gente vai fazer isso? E é um produto, assim como qualquer outra frente, pelo menos eu encaro assim, eu falo produto, né, eu gosto de falar esse termo de produto, porque são coisas que a gente vai experimentando, vai errando e vai aprendendo.
né? Seja qualquer outra disciplina de Ops, para mim é um produto, como qualquer outro. Então, acho que só esse ponto que eu acho que pode existir um time de design system, talvez não tenha as skills, mas conforme esse time for crescer, se ele tá lá design system / design ops, essa pessoa consequentemente também vai aprender e vai precisar, né, ter essa visão mais holística, senão acho que tende a não crescer, tende a maturidade continuar na mesma e não evoluir. Esse é o meu ponto em relação a essa discussão que você trouxe do design system. E sobre a empresa, acho que vai um pouquinho pegando esse gancho, pelo menos do que eu tenho visto, que é, cara, às vezes realmente a empresa não vai saber, e ela tem um trilhão de coisas ali que ela espera que o Design Ops vai fazer. E às vezes, a própria pessoa que vai ser contratada ali, ela também ou não vai ter as skills, ou ela também não vai achar que ela que vai acabar dando as cartas, ela vai receber isso, vai acabar fazendo isso mais ou menos, e aí vai gerar também um problema muito maior, que é, cara, não vale investir nessa área, porque, sei lá, a pessoa entrou aqui, deu 3 meses, não trouxe resultado, cara, so sorry, a corda vai estourar pro lado mais fraco, sabe? Então, eu acho que também tem um pouco, tem a questão da empresa, sim, mas também tem um pouco também de como a gente tá e as expectativas que talvez não sejam claras. Quem que traz, assim, eu duvido é complexo, mas eu acredito que essa vaga não vai surgir, assim, de um CEO, tá ligado? Vai vir de, sei lá, alguém que minimamente conhece, né, a área de Ops e vai trazer. E aí, a partir daí, tem algumas expectativas, né? Já fez, para abrir uma vaga dessa, existiu algum alinhamento sobre esses papéis e responsabilidades em algum momento, né? E eu acho que essa é a comunicação mais difícil, porque as expectativas, quando elas são cumpridas, elas geram novas, né? E aí, a partir do momento que geram novas, a gente também precisa estar muito alinhado, pelo menos eu falo assim da minha experiência e do que tem acontecido, assim, o que eu vejo acontecer e que eu vivo na pele, de cara, beleza, então vamos tirar esses projetos dos papéis, sempre tendo e mirando a um futuro, porque se a gente não pensa como produto também, de onde é o moonshot, onde a gente quer chegar, a gente acaba, velho, só seguindo a maré ali, sabe? E aí é o maior problema, porque eu julgo que a gente também é uma área que é cobrada pelos dois lados, né? Tipo, a gente ataca indiretamente nossos usuários, muitas vezes com algumas frentes como o próprio design system, formas de você ter um impacto ali no usuário final, mas o nosso grande ataque ali são os times de design, o capítulo de design. Então a gente apanha de baixo e apanha de cima, geralmente, porque é onde as expectativas também deveriam sempre estarem alinhadas e sempre revisitadas para que todo mundo fique bem. É isso, cara. Concordo muito, tá, com o que você trouxe. Não tenho nenhum ponto ainda para trazer, para continuar esse nosso papo. Vejo que o direcionamento, né, provavelmente para a criação de uma área de Ops, vem de uma pessoa de design, onde traz a iniciativa de estamos crescendo, estamos contratando designers, né, precisamos criar uma forma de ter um padrão de trabalho, para ter uma forma, né? Então ali entra a pessoa de Ops. Times pequenos, né, onde você trouxe design system, não faz muito sentido, né? Falando um time de no máximo 10 pessoas, 8 pessoas, 6 pessoas, né? Ter uma pessoa de Ops não faz o menor sentido, né, para aquele momento do negócio, né? Até porque a cultura é muito mais fácil, né, de ser implementada naquele momento. Garantir Né? aquela consistência, né? Pô, um negócio que assim, gente, criei isso aqui, vamos olhar, todo mundo dá o pitaco, resolve, não critique, e o negócio é um pouco mais fluido, né? Depois, cara, organizar um ritual para todo mundo já depende de uma estrutura um pouco maior, garantir a consistência, então tem vários aspectos aí, né, Marcelo? Exatamente. Você tem uma liderança única, a gente não precisa nem começar a subir níveis, né? A gente está falando um design lead com 4 pessoas, né? É uma cultura, né? Geralmente em 2 squads, 3 squads. É uma coisa super pequena, super enxuta. Então, assim, a cultura já começa a ser enraizada ali daquelas pessoas que estão talvez um ano e meio juntas, né? A forma de trabalho está ali. Agora, quando você tenta organizar a escala, né, ou criar uma cultura em um time imenso, a gente está falando, começa a falar de 50, 100 pessoas para mais, tá? Aí sim a gente precisa de pessoas, né, que trabalham com operations. E ali também eu entendo que a gente precisa ter uma pessoa dedicada a uma das disciplinas,
de Ops. Né? Uma pessoa que está em todas as frentes, ela vai começar a ser sobrecarregada, a pessoa ela vai se sentir talvez um pouco frustrada, né, de não conseguir fazer tudo o que poderia, né, até porque as coisas acabam saindo a toque de caixa, né, o direcionamento do negócio acaba mudando uma hora, nesse trimestre. Exato. Então, assim, a pessoa acaba se frustrando um pouco, né, então eu acho que o grande lance é esse, né, entender o momento, entender o que pode ser feito de acordo com o contexto do negócio, né, e não forçar tanta barra. Acho que o lance é esse, né? Entender que são pessoas, que algumas coisas levam tempo. Você falou 3 meses não deu resultado. Gente, você não constrói a cultura de uma empresa, né, em 3 meses. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de parcerias ali dentro, entre outras lideranças, né? A gente está falando de autonomia. Olha, pode fazer, você tem meu suporte, você tem meu apoio. Não, você não tem. Então você começa a ser podado. Parte do time está ali com você, parte não está. Então, assim, tudo leva tempo, né? A construção é gradual, não são 3 meses, não são 6 meses. A gente está falando de construir uma comunidade 2, 3, 5 anos. E ali a gente fala de uma cultura real, né? Mas tudo é para ontem. O mercado é assim. Esse é o ponto, né? O mercado a gente tá nesse momento, assim, que tem uma ansiedade gigante, né? Até economicamente falando, cara, tá ali, tá escancarado, tem a questão dos layoffs, etc. Então a gente vê. Então existe essa ansiedade, né? Então, pô, quando a empresa olha, cara, não tá dando resultado, opa, vamos lá, como que a gente faz? Mas acho que é exatamente esse trajeto que você falou, cara. Eu achei bem bacana porque você começou a mostrar a questão da maturidade do que a gente tá falando de mercado, mas exatamente ali, ó, a gente começa pequeno, pô, 6 pessoas. Os problemas de ops, de operações, eles já existem, né? Só que eles são divididos ali. Então, provavelmente, falar um líder com 4 pessoas, 5 pessoas, então muitas coisas, tipo, sei lá, esse líder tá resolvendo, cara, processos eles estão definindo juntos, tipo, estão utilizando algum framework, sei lá, estão usando Double Diamond, mas tem particularidades ali que eles estão identificando juntos os problemas, fazer, pô, a gente vai ter que dar uma etapa de handoff, vamos fazer um critique, às vezes o critique nem é uma cerimônia, não precisa juntar uma agenda, a galera senta junto ali e resolve rapidinho. Conforme isso vai escalando, você tem que tem que dar a prioridade certa para as coisas, né? Então, esse gestor, esse líder, né, seja ele técnico ou não, daqui a pouco ele está com outras demandas. E aí ele vai começar a se frustrar, o time vai cobrar dele, o time vai escalar, e tudo que foi construído com aquelas 6 pessoas, naquele nível de maturidade, já não funciona, porque tem mais 6 pessoas com outro mindset, com outra cabeça, que tá vendo várias falhas, que aquilo funcionava quando era mais enxuto. E aí, pô, você não vai conseguir olhar, e aí, cara, gera aquele sentimento de ansiedade, e aí que entra, né, o profissional de Ops para falar, não, deixa aqui, eu vou cuidar disso daqui para vocês olharem para o design, olharem para os usuários, ficarem mais próximo deles, entendendo esses pontos. Então, acho que talvez sem querer, assim, a gente chegou nesse nível de maturidade, né? Que acho que reflete um pouco o mercado. Galera que começa, às vezes, não tem essa oportunidade de trabalhar full-time ali, porque geralmente essas atribuições estão hoje meio que pulverizada nos times menores, e conforme vai crescendo, também existe a ansiedade da empresa de, cara, será que isso vai funcionar? Né? E aí as expectativas não alinhadas entre esses profissionais acabam gerando toda essa divergência, essa parte mais nebulosa do que a gente não sabe do que esperar sobre um time de Design Ops. E eu sei que tem vários times diferentes, de formas diferentes, principalmente quando converso com as pessoas. Tem pessoas que não estão nem pensando ainda em processo. Eu falo, não, a gente nem tem, assim, é bizarro, não ter nada, assim, zero. Às vezes tem pessoas que estão usando alguma coisa que já funciona, sabe que tem problema, mas, cara, so sorry, assim, a gente tem que ir nesse caminho, depois a gente olha para isso. Outras pessoas que estão, velho, não tem plano de carreira, no boca a boca, que a gente sabe mais ou menos, mandou bem, gerou impacto, vai, se não vai também, beleza. E a gente vai identificando isso, né? E aí que fica as nossas discussões de como a gente traz a empresa para o lado de Ops, para olhar para isso, a importância desse papel, né? Uma vez que antigamente esses papéis eles eram distribuídos, né? Então, acho que vale a gente, né? Vale eu me coloco nisso de, cara, o quanto a gente traz o holofote e fala assim, ó, galera, tempo é dinheiro, né? Isso daqui que a gente fazia antes de forma distribuída demorava um monte de coisa. Prioridade, qual pratinha você vai derrubar para fazer isso? Puta, não dá. Então, por isso que a gente precisa de um profissional de Ops, né? Para olhar para esse tipo de coisa.
Porque, cara, é assim, a empresa ela nunca quer derrubar os pratinhos, né? E, cara, conforme você vai colocando um monte de pratinho pra equilibrar, a galera vai tendo burnout também, tem vários problemas que a gente também vê aí no mercado, que o LinkedIn é só, acho que a ponta do iceberg, assim, fora um monte de gente que eu já vi, eu já pensei, eu também já passei por isso. Sei que é complexo demais e, cara, a gente tem autocobrança também, né? Que é aquela questão que você até trouxe, né, Marcelo, da frustração de não conseguir estar fazendo. E aí, né, como é que fica essa situação? É bem louco. E aí você cria uma falsa síndrome ali do impostor, né? Quando Nossa, você muito, não, velho. quando você não consegue colocar em prática uma coisa que, poxa, em outro momento você tira de letra, né? Mas às vezes não depende só de você, às vezes depende do momento do negócio, o que foi mudado ali em cima, né? E você acaba sendo pego de surpresa em algum momento. Nossa, cara, tipo, tava com tudo pronto para ser lançado e agora pego o que eu faço? Coloco ali num repositório, deixo guardado lá para um outro momento, talvez nunca chegue, né? Um tempo Uhum. perdido. E às vezes fica defasado, né? Às vezes quando a gente vai pegar e fala, opa, isso aqui já não Tem funciona, que fazer funcionava tudo naquela de época. novo. Tem que fazer tudo Exato. de novo. E o lance que você trouxe, cara, é referente à utilização de um framework ali para um processo de trabalho, né? Isso é uma coisa que eu sinto que é padrão do mercado, tá? Estou tentando encontrar o termo. O quanto isso desvaloriza a nossa disciplina, a nossa profissão, tá? Vamos usar isso daqui, mas funciona de qualquer jeito. Não, mas é melhor isso do que nada, né? Uhum. E assim o design continua não sendo algo estratégico. Uhum. Então o design, ele chega ali, ele não mexe o ponteiro. O design, dessa forma, ele é só mais um artefato ali operacional, tá? Onde a pessoa vai falar, chama um designer aí para fazer essa Fritar um pastel. apresentação aqui no para fazer essa apresentação aqui no PowerPoint. Chama o designer para arrumar aqui o logo ou para ele exportar o formato correto aqui desse material para mandar para gente. É. Quanta coisa a gente faz, né? Cara, Quantas disciplinas a gente agrega ali no nosso dia a dia para não ser visto como um dos pilares estratégicos para qualquer negócio. Não, mas a gente está ali, cara, desenhando tela. É assim que o designer é visto, né? Que a pessoa que atua com design é vista pelo mercado, cara. É só mais um time que faz tela. Pô, cara, dá um espaço, né? Entende um pouquinho mais ali o que é realmente a disciplina e vê quanto isso vai valorizar o seu negócio a partir do momento que ela for respeitada, né? Cada etapa de um processo. Não tem uhum. processo, cria um processo. Não usa um processo que tá dando errado, cara. Isso é errado. Você não vai valorizar seu trabalho, só vai ganhar mais trabalho. Só isso. A única coisa que vai acontecer usando um processo errado ali no seu dia a dia, né? Então, assim, Sim. pare, ajusta, faz tudo do zero, mas faz certo, né? Isso vai valorizar ali para frente. É um passo para trás para dois para frente. Isso é importantíssimo, tá? Cara, Marcelo, isso é muito bom, assim, eu vi assim, até porque eu já fui crucificado muitas vezes por falar algumas coisas, principalmente, cara, assim, beleza, principalmente com relação ao processo mesmo, tá? Que a galera pega, assim, cara, não, mas é porque usar o tal. Eu entendo muito o contexto que foi aplicado, acho que não dá pra negar todos esses processos que a gente vê por aí, cara, sei lá, formas de trabalho, etc., ways of work mesmo. Mas, assim, muitas vezes não vai funcionar, porque funciona no nível de maturidade de uma empresa gigante do Google lá no Vale do Silício, e que talvez naquela empresa não vai funcionar. Só que assim, eu acho que não dá para começar um negócio tudo lá também do zero. Cara, vamos tentar alguma coisa. Onde tá os problemas? E vai ter que adaptar. Não vai existir essa receitinha de bolo, sabe? Você vai ter que entender, vai ter que, cara, como que a gente faz um produto, sabe? É a mesma coisa com um processo, sabe? Tipo, vamos fazer um discovery. Onde que tá os problemas? Tipo, é de design? Não, é tecnologia? Pô, como que a gente resolve isso? Vamos criar uma etapa. Mas é burocrático. Já ouvi muito isso, fala de muitos designers por onde eu já passei, muito antes de estar ali full time em ops, né? Trabalhando com liderança técnica, dizendo produto. Galera, vamos fazer. Não, mas vai ser burocrático. Gente, vamos testar, vamos colocar, e a gente consegue depois medir se realmente está sendo burocrático. Existe curva de aprendizado.
É que nem, porra, um design system, a galera não vai, tipo, na hora já sair, nossa, lindo, maravilhoso. Vai ter problema, o pessoal vai ter que entender como é que funciona aquilo. E, cara, quando você for ver, o throughput do time tá voando, tá? Tipo, velho, todo mundo bem. E aí, tipo, é que nem você falou, é aquele passo pra trás, pra dois, pra frente, né? Então, acho que é muito louco isso, porque vai existir um monte de coisa assim que existe e eu entendo, tem que existir mesmo pra gente se basear, os white label da vida ali, tá ligado? Pra gente conseguir startar alguma coisa, principalmente testar ideias de produto, enfim. Mas, meu, aquilo tem prazo de validade, sabe? E é aí que a gente dá o próximo passo de maturidade, sabe? E eu já vivenciei isso até com design system, de cara, não vamos fazer design system, pô, pega aquele pronto lá, pega o MUI, vamos fazer isso aí. Pô, beleza, quer fazer isso aí? É porque, e tem esse lance, né, que você trouxe, Marcelo, que é sobre, porra, é só a gente fazer tela, é só ver aquilo lá, mas é que muitas vezes, além de não ter, assim, esse alinhamento de expectativa, essas conversas, esse estreitamento de relações, principalmente com os principais stakeholders, que eles olham para aquilo como tangível da nossa entrega. Então, cara, entre aspas, a gente é aquilo, é aquela tela. Então, muitas vezes vai acontecer da gente ter que fazer aquela tela para mostrar, falar, vamos bater um papo. Ó, aqui, ó, vai ficar assim no MUI. Não vai ficar assim. Ah, mas se der para fazer aquela coisa, não dá. Aqui, todas essas limitações, tecnologia, não dá para fazer nada disso aqui. E a gente pode fazer isso aqui. Que inclusive a gente testou com o SUS, e a gente, porra, viu que isso aqui tá muito melhor. Mas aí, vocês que sabem, tal, a gente tá aqui pra, cara, trazer a melhor opção. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, né? Mas quando a gente também tangibiliza, utiliza desse artefato de fritar o pastel, de ter ali o tangível, a gente também pode tentar ajudar. E aí fica a dica também para quem tá passando por situações similares, de tentar ganhar, assim, cara, usar o recurso visual, que muitas vezes é uma entrega pra gente, para também barganhar, para também estreitar esse relacionamento e tentar convencer a pessoa, né, que, cara, a importância da estratégia, a importância de ter esse espaço na mesa para discussão, não é mesmo? Então, pô, muito massa, assim, acho que a gente tá bem em sinergia em relação a esses pontos, principalmente esse ponto da maturidade aí, Marcelo. É isso. Bom demais. Podem falar à vontade, hein? Não, beleza, Johnny. Tipo, quiser participar aqui também, cara, vamos falando. Que a gente tá trocando uma ideia, a gente já falou da não, maturidade, já voltou, Sim. já falou de outras coisas, de casos. Não, já respondeu algumas paradas aqui que eu ia perguntar, vocês já responderam. Eu fiz algumas anotações aqui, só pra complementar, não quero chover no molhado. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu queria pegar alguns pontos ali, por onde eu posso começar. Vocês falaram ali da adaptação ali, do dia a dia, né? Que, enfim, até pegando esse ponto de processo aí também, né? Eu sou super... Cara, cria seu próprio processo, adapta, enfim, não fica preso a frameworks, sabe? Acho que são guias, é importante a gente ter métodos, guias, mas eu pego até exemplo meu, né, cara? Todos os canvas que eu criei é modelo mental. Na verdade, são coisas que eu tirei da minha cabeça e transformei num desenho. Mas é um modelo mental, antes de mais nada. E aí eu só queria complementar com a fantasia do Ops, né? De profissionais, que eu acho que esse tipo esse podcast, esse conteúdo, essa conversa, eu acho que é para levar instrução para quem tá nos ouvindo, né? E vocês falaram muito bem que às vezes a gente não tem espaço, não tem liderança, baixa maturidade para entender a parada. E eu já me deparei com algumas pessoas tornando glamuroso essa parte de atuação de design ops. Não, eu quero ser a pessoa do processo e vou resolver tudo lá no dia a dia de trabalho. Entra na empresa, tem todos esses problemas que vocês citaram, né? Baixa adoção, enfim, até o entendimento da disciplina e de quem, inclusive, contratou, né? E a pessoa não consegue desempenhar o seu trabalho, né? Então acontece isso, esse glamour versus a adaptação. Então eu tô falando isso só para quem tá nos ouvindo ter a consciência e maturidade, né? Até tem um ponto que a gente fala lá, né? Bom, agora já vamos esquentar, né? De que não existe Design Ops Júnior, né?
Não existe, né? Mas enfim, agora eu acho que a galera começou a aumentar o volume aqui pra ver se ouviu bem o que eu falei. Assim, entrando nesse assunto, que eu acho que se vocês quiserem se estender, a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu tenho outras coisas para comentar também. Mas não é sobre cargo, tá, galera? Uhum. O pessoal que tá ouvindo. Não é sobre. Quer dizer que não vai ter um profissional júnior de design ops. Não tem nada a ver sobre isso. É a questão de maturidade. A gente tá falando de uma disciplina que demanda experiência, demanda vivência, sabe? Então Johnny, tem, deixa eu tem, só que, tem trazer que um ter um ponto, cara. background, sabe? Fala aí. Não só maturidade, acho que também tem a questão da mentalidade, né, cara? Sim, exato, exato. Maturidade, mentalidade, isso tudo tá envolvido, assim. Mas beleza, se vocês quiserem comentar depois, a gente continua nesse papo aí, que é bacana. Mas só para não perder o gancho também, vocês falaram ali muito da questão do time pequeno e, putz, um design lead ali fazendo o papel de ops, né, e tal. Eu gosto de falar que, de novo, ninguém é dono da verdade aqui, a gente está expressando a nossa opinião. Eu gosto de enxergar design ops como uma especialização da liderança, aonde a gente está distribuindo essa gestão operacional, né, esse caos operacional para profissionais que vão desempenhar esse job. Para quê? Para a gente ter tempo, de fato, de ser estratégico, né? A gente não quer sentar na mesa aí, não quer ter espaço no negócio. Como é que a gente vai ter espaço no negócio se não tiver ócio criativo mental para pensar no negócio também, né? Então, eu enxergo dessa maneira, que é uma especialização da liderança que está vindo para desafogar, né? E a gente precisa usar bem esse tempo, né? Mas complementando com isso que eu tô trazendo, que é a especialização, né, da liderança, se não existem pessoas ops, quem tá fazendo isso é a liderança, tá, pessoal? Tipo, quem tá nos ouvindo. Então não fiquem pensando que assim, na empresa de vocês, agora a gente precisa ter design ops aqui. Não. Cobrem da liderança, primariamente. Peraí, a gente tem problemas e tal aqui. Primariamente, a liderança pelo menos deveria estar olhando para isso. Claro que eu estou descartando N variáveis ali no dia a dia. De novo, né? Tem muitas vezes a gente está afogado num monte de coisa e não consegue realmente olhar, né? Mas descartando essas variáveis, primariamente da liderança, né? E aí, enfim, tem várias outras coisas de design system também, com conexão com ops aí, que dá pra gente falar horas sobre isso, mas só para dar uma esquentadinha a mais também, lá no começo, né, vocês falaram do Design System, aí tem Ops também no LinkedIn e tal. Isso é quem me acompanha aí, a minha fala por mais tempo, sabe que eu não sou a favor dessa terminologia, né, de Design System Ops. Já falei isso algumas vezes, já dei explicações. Acho que não preciso entrar me aprofundar nisso, mas eu acho que isso no fim é um tiro no pé, tá? Porque a galera associa demais ainda operações a design system, e aí quando as coisas escalam de verdade, né? Elas estão presas ao DS. E aí é muito mais difícil sair daquele vício do design system e provar que não, design ops é mais do que isso e tal. E na verdade foi um próprio tiro no pé do profissional de estar levando o ops ali junto, tá? Mas Eu enfim, digo mais, ô João, só nesse querem último complementar ponto. aí? Não, Só exatamente, nesse pra ponto, vocês agora. cara, que ainda digo mais. Porque se realmente ele tiver esse trabalho, né? Tipo, tiver olhando realmente, mandando muito bem essa pessoa, tá? Mandando muito bem isso daí, vai vir a questão dos pratinhos, que é a prioridade. Ele não vai conseguir fazer tudo, né? Então, cara, tem que lançar uma versão nova lá do Design System, sei lá, 2.0. Cara, será que ele vai conseguir fazer isso, ainda terminar o processo que ele está rodando ali? Alguma coisa vai parar. E, assim, a empresa vai olhar para alguma coisa tangível, geralmente, não é que nem o Marcelo estava falando. Então, possivelmente, ele vai fazer os componentes ali, ele vai atualizar, e esse processo vai esperar mais um pouco, até ser engavetado. Tá funcionando mais ou menos aqui, mas estão funcionando, né? Ninguém tá olhando o throughput. Será que vocês chegaram a medir? Começaram? Não tá nem usando gira ali, tá tipo
e aí, né? Então acho que esse ponto é importante que destacar, porque eu acho que além dessa frustração que vem do profissional, também tem, cara, na hora de realmente pôr a mão na massa ali, eu acho que vai dar problema, conforme for escalando. Exatamente isso. Ó, eu Fala vou aí, trazer um Marcelo. ponto, tá? Lá no meu LinkedIn, tá Design System Ops, tá, galera? Mas não é porque eu confundo as bolas, não. É porque a gente faz os dois mesmo. No seu caso, Não, Tanto, mas deixa. Peraí, eu falei Design System Ops, não Design System e Ops. e Aí eu Ops. acho que já é outra parada, tá Sim, ligado? sim. Realmente, lá, o COI de UX da Via, né, partiu com essa premissa. Então, a gente como time, tá? Time eu, meu paro Mike, a gente se dividiu em duas frentes, mas a gente se complementa nesses aspectos, né? Minha visão é mais processual, e a do Mike é mais voltada à construção do system de componentização. Então, na frente do system, a gente faz umas continhas, quebra-cabeça de como fazer escalar, né, o nosso grid ali de a nossa malha mesmo, para poder fazer uma escala. Se a gente vai escalar em tamanho de camiseta, se a gente vai escalar em porcentagem, se a gente vai escalar de indiferente da forma, uma forma que seja fácil da galera entender. Isso sim é totalmente atrelado à questão de operação. A gente está falando de processo, da parte de real inteligência, de como escalar isso, de como fazer com que as pessoas entendam. Então, assim, lá tá, né, mas não é porque tô no hype ali é isso que a galera quer, então toma, não, pelo contrário, tá? É porque realmente a gente toca essas duas frentes. E no time do Mondrian também, tá? Então a gente, lá de trás, né, a gente, falando do time do Mondrian, já olhava para essa frente. A gente não falava só design system. A gente pensava em como escalar a cultura, então tinha esses aspectos. Mas concordo com tudo isso. As pessoas confundem. Se eu sou op system, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá, galera? Se você não atua nas duas frentes, se você não mexe com o processo, coloca lá design system, não tem problema nenhum. Né? Não precisa ter um ops ali. Né? A partir do momento que você começa a falar de processo, de cultura, de pessoas, de human skills, soft skills e o que for, aí sim a gente vai estar falando de operations. Tá? Mas vamos separar as duas coisas. Disciplina, produto, atua nas duas frentes, coloca junto, não atua, separa as caixinhas ali que vai ser legal, bem como o pessoal falou, né? Para não ficar frustrado e cheio de trabalho ali na frente. Exato. E tem Marcelo, espaço assim para todo mundo, tá? Eu acho que profissionais de especialistas em design system, show de bola. Eu acho que existe uma carreira bem massa aí. E para ops também. O único ponto que a gente tá falando aqui é realmente não dá um tiro no pé. Porque assim, que nem tu comentou, né, Marcelo? Tu usa, você trata das duas coisas, mas você tem consciência. Você tem entendimento da parada. Então, beleza. O ponto é que eu acho que a maioria ainda não tem, tá? Enfim. Fala aí, Ronaldo. não, era totalmente off-topic, velho. É que ele falou Mike, e aí eu fui olhar, falei, mano, não é possível, será que é o Mike? E, cara, eu trabalhei com o Mike. Na época de lá, 2010, 2012, por aí. A gente trampou junto. E eu falei, cara, é o Mike, cara. Da hora demais, velho. Grande Maiqueira, abraço, mano. Abraço, Mike. Se estiver ouvindo aí. Pô, massa demais, velho. Mas eu queria voltar só num assunto ali que eu queria abrir. Eu também não tenho uma resposta clara, tá? Mas eu queria também ouvir um pouco a opinião do Marcelo. Não sei se o João também quer compartilhar. Seria interessante também ver a visão dele, que é sobre essa o glamour, né? Eu já travei aqui também. O Glamorização. glamourização, isso. Obrigado, Marcelo. Sobre design ops. Eu acho que até sobre design, tá? PD, assim, acho que tem rolado um pouco, mas o que vocês acham que tá originando isso, assim? Qual que é a origem desse glamour, da forma como, nossa, é tipo o novo rockstar da parada, sabe? Trabalhar ali com design. Eu tenho minhas hipóteses aqui, mas eu quero ouvir vocês para não enviesar. Polêmica. Bom, cara, para mim é a pandemia, tá? Tornou o design o rockstar da tecnologia, tá? Mas eu vou começar. Cara, não tem como não ser polêmico falando disso, né?
Cara, na minha concepção, as coisas foram muito rápidas, né? Comércio fechando, as pessoas buscando novas oportunidades, tecnologia emergindo, as pessoas precisando vender online de alguma forma, as empresas precisando, faltando capacity ali, né? Pessoas especializadas, e aí elas tiveram opções, né? Ou eu desenvolvo, ou eu faço Figma, né? O Canva, eu já trabalho com Canvas, então tá beleza, bora lá. Calma, galera, né? UX não é Figma, né? Então, mas isso foi aprendido nos últimos 2 anos. Talvez, tá? Não vou trazer isso como uma verdade, mas como uma hipótese, os layoffs, essas demissões em massa, estão sendo para normalizar um pouco desse mercado que saturou, né? E acabou trazendo, talvez, fazendo com que as empresas perdessem, acho que talvez, o interesse na questão estratégica de design. Era muita gente, pouca entrega, muita gente escalando rápido. 3 meses de júnior para pleno, 3 meses de pleno para sênior. Um ano, tipo, já era, sabe? Cara, calma, gente. Tem gente que tá 20 anos aprendendo ainda, né? Não tem como você pular tão rápido de galinha em galinha ali, escalar dessa forma. É onde pessoa falando, olha, eu sou júnior, tá? Eu sofri com processo de demissão em massa na empresa X e estou disposto a voltar para o mercado, tá? Mas olha, meu salário é de R$7.000, 6.000. Gente, você é júnior. Calma, calma, calma. Não existe isso, gente. Existiu, né? As startups jogaram lá em cima os salários e as empresas mais tradicionais tiveram que acompanhar. Então as coisas acabaram saindo muito do controle. Né? Talvez as pessoas entenderam que o design era uma coisa tão simples que eu podia hoje, né, migrar de uma área, sei lá, uma área X para design porque estava tudo bem. Era uma questão visual, eu tenho bom gosto. Não é assim, sabe, galera? E aí você acaba vendo memes de pessoas um pouco mais, talvez, indignadas ali, falando, olha, para ser designer é fácil, né? Você precisa entender antropologia, entender isso, pesquisa, a questão visual, você precisa saber processos, você vai acumulando disciplinas e mais disciplinas e mais disciplinas, né? E aí você começa a questionar em 3 meses, né, o que a pessoa conseguiu fazer para escalar dessa forma. 3 meses num lugar, 3 meses no outro. Não que isso seja um grande indicador da capacidade da pessoa, tá? Mas 3 meses, às vezes a pessoa não conhece nem, sabe, chamar a pessoa pelo nome, né? Ainda, né? Dependendo do tamanho do time. Então, assim, é uma bolha que não surgiu, mas estourou antes de acontecer, né? Foi uma coisa meio complexa. É polêmica de falar, mas é o meu ponto de vista, tá, galera? Referente a todo esse cenário, tá bem estranho, bem nebuloso aí ultimamente. Cara, Pode falar aí, Ana. Desculpa, João, te interromper. Não, é só concordo, acho que depois eu posso trazer um pouco do meu ponto de vista, mas deixar o João falar um pouquinho também. Não, eu só queria trazer um contraponto, que isso não é só problema de design, tá? Isso é qualquer área da tecnologia, né? Então, assim, escalaram muito rápido, desenvolvimento, produto, deu um avanço. Assim, de forma geral, toda a área de tecnologia, todos os cargos de qualquer departamento conseguiram ter um avanço. Mas a gente que tá nessa parte aí, de tecnologia, produto, é isso que vocês falaram. Realmente, é isso que vocês falaram. Mas eu quero entrar no ponto aí do tornar glamour, que eu ainda não aprendi a falar. Glamourizar, glamorizando. Glamorização. Aí, glamorização. Glamorização. Entendi também. Eu não sei se eu vou cortar a tua linha de raciocínio, tá, ô Nando, mas já entrando nesse ponto aí, o que eu vejo é que não é só glamour no Ops, mas em qualquer especialização, tá? Qualquer disciplina que é especializada, por exemplo, Research Ops, Content Ops, até mesmo UX Writing, qualquer especialização além de PD, tá?
eu acho que existe muito, muito não vou ser extremista, mas existe glamour em todas essas especializações, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Em Ops é aquilo que eu já tinha citado, né? A pessoa acha que vai resolver tudo e não tem habilidade de adaptação e se frustra. Researcher achar que vai estar sempre em contato com o cliente, vai ter sempre contato com o usuário. E se não conseguir fazer 10 entrevistas, vai se frustrar porque não vai ter o dado X, Y, Z para conseguir defender a ideia. Então eu acho que talvez tenha um pouco disso aí que tu comentou, Marcelo, dessa ansiedade aí, dessa falta de entendimento que existe uma estrada maior. E assim, existem excelentes profissionais, tá? Eu só tô entrando num aspecto mais polêmico, até pra, eu acho que dar uma sacudida na galera, que eu acho que é isso que é bom, né? Acho que é por isso que serve esses papos aí, não pra gente falar sempre as mesmas coisas e ficar ali agradando os ouvidos de todo mundo. Eu acho que é pra gente falar a real mesmo. Enfim, eu vou deixar tu falar aí, Nando, tem outras coisas aí também, mas eu vou deixar tu falar aí agora. Não, acho que, cara, complementou, acho que não fugiu muito da minha linha, não. Eu só volto a dizer que eu acho que é design como um todo, tá? Assim, querendo ou não, PD também é glamour. Ixi, lascou. Tem o glamour no PD ali também, né? Como Ops, como você falou também de Research. E acho que tudo isso é uma hipótese também, não sei se é certo, é errado, enfim, talvez eu esteja muito na minha bolha ali também, algoritmo, só falando mais assim da área mesmo de atuação e tal. Então tem muita gente também que vende um sonho, né? Acho que tem influencer, né? Designer, assim, que, cara, é isso, né? E eu acho que é antes da pandemia, tá? Essa questão do influencer. E aí eu acho que eu já vi alguns anúncios, assim, que já vem com, assim, ó, ganhe tanto por mês, pá! Que acho que é um pouco do que motiva, talvez, o raciocínio ali do Marcelo. Pô, sou júnior, mas quero ganhar 7 contos, sabe? Então ganhe tanto, faça tanto. Aí você vai ver o cara tá, tipo, sei lá, na praia, lá em San Diego, tipo, estou trampando aqui no meu escritório na praia, Sim, Charlie Brown Jr., sabe? E aí, cara, todo mundo quer ter essa vida, né? Aí fala assim, nossa, eu vou ganhar bem, eu tenho ali um senso estético, pô, tô 6 meses e já sou sênior. Aí vai cair uma pesquisa e fala assim, mas eu não faço pesquisa, né? Eu sou designer, vou fazer telas, design dribble. E aí, pô, exato. é comum. Acho que todo mundo já passou por isso. Só que essa galera também vai se frustrar. Porque às vezes você também pode começar, sabe? E aí por isso que eu falo, é polêmico, não sei se é certo ou errado, tá? Não tenho, quem sou eu para julgar? Mas também imagino que outras pessoas podem ter visto isso, esse lifestyle, mesmo que totalmente romântico sobre design, e tenha se apaixonado, sabe? Essa galera também pode ter a veracidade da parada. E, pô, é isso que eu quero. E, cara, se conta desse anúncio, por causa de uma, sei lá, um negócio totalmente distorcido, viu que é isso, sofreu, teve as expectativas alinhadas. Pô, expectativa e realidade, né? Tipo aquele filme, né? 500 dias com ela. Tipo, cara, nossa, expectativa lindo, maravilhosa, realidade, tipo, uma bosta. Fui fazer o processo, nada, não teve adesão. Pô, e aí, mas o que eu faço? Eu amo essa parada, quero continuar. Então, se você faz a parada, tipo, de verdade, o coração, velho, já aprende que é isso e tenha calma, porque as coisas não são como vendem na TV. Exatamente, a gente tá invertendo, né? Agora tá vindo o Instagram, o influencer, tudo aquilo que a gente queria ser no comercial da TV. Né? O tempo são os outros, mas ainda tem tudo essa venda de uma mentira, às vezes, né? Então a gente tem que ser racional e maturidade, porque acho que em algum momento a gente também já passou por isso, não exatamente essa mesma forma que eu mencionei aqui, mas a gente também já teve muita frustração. E esses calos fizeram a gente chegar onde a gente tá. Senão eu já teria desistido, se eu não gostasse do que eu fizesse, sabe? Do que eu faço, né? Então eu já teria desistido. Pô, são, sei lá, que nem eu falei, tem 13 anos desde a minha carteira assinada. Antes disso eu já fazia freelance, fazia MySpace na época, então um pouco antes, mas ali, enfim, vai, que seja 15 anos, né? Então, pô, já teria desistido, né? E tem outras pessoas também que acredito que estão sendo impactadas por isso, estão se frustrando, estão largando ali no meio do caminho, e tem outras que estão continuando vendo que é isso que eles querem, mesmo com toda a dor que isso possa trazer para eles. Mas aí acho que eles já começam a ver que aquilo do comercial é uma mentira, né? Aquela vida não existe, ou pelo menos existe parte dela, que a gente edita e só coloca o que funciona. É isso, Virou é. um mercado, né? Virou um mercado isso aí. Virou Mas, cara, mercado. eu vejo muito forte também tecnologia, né? Tecnologia também é isso aí.
Programador, salário de programador, trabalho para o exterior e tal. Existe, isso Verdade. virou um mercado. Eu só queria abrir um parênteses que eu concordo 100% com o que tu falou, tá? 100%. Faço um retweet aqui. Eu só quero trazer uma visão de que, para as pessoas que estão ouvindo isso, que a gente não sabe, enfim, maturidade, a senioridade de quem está ouvindo exatamente agora, pode ser pessoas que querem migrar e estão estudando. O Mas nosso é isso que eu ia ponto trazer, aqui cara. é mais sobre. O nosso ponto aqui é mais sobre ser realista, tá? E não, tipo, Uhum. barrar vocês tipo. Não, é um mercado legal, é bacana, é por isso que a gente tá aqui de novo, né? Porque a gente gosta e tal. Só que existe um caminho, existe um período, né? Existe resiliência aí no meio do caminho e tal. Existe o glamour? Sim, existe o glamour. Depois de anos, quando você se torna um profissional experiente de verdade, onde as empresas vão pagar para você pelo seu conhecimento. Então, não é Jogar água no travar. chope, né? Exatamente, exatamente. Não é sobre isso. Tem muita gente que muda de vida, né? Porque sai de uma realidade extremamente bem baixa renda e vê isso como uma oportunidade de fato. Vejo isso principalmente muito mais na programação, que ainda eu acompanho esse mundo. E de casos legais, assim, bacana, que a pessoa realmente estudou e tal. Ainda mais programação, né, cara? Que enfim, eu tenho background nisso. O self-taught, né? Putz, esqueci em português, cara. O self-learning, né? Aprender sozinho. Enfim, Uhum. a tecnologia nos propicia isso, né? De você não precisar necessariamente de uma faculdade e ter acesso ao conhecimento. E se você realmente for bom naquilo e aprender, você vai ter um avanço mais rápido do que os outros profissionais. Mas ainda assim, respeite o seu tempo, sabe? E a gente está colhendo os frutos desse avanço aí, né, com os layoffs e tal. Isso é influência dessa ansiedade aí que rolou, né? É Mas isso. fala aí, Marcelo. Não, cara, você tocou no ponto que ia trazer, tá? Eu não sou um cara mordendo, assoprando, tá? Eu acho que o lance é esse. O Nando resumiu. O João trouxe exatamente o que eu ia falar, tá, galera? Eu não quis jogar água no chope de ninguém. O lance é exatamente o que o João disse. Só respeitar o seu tempo, tá? Em 3 meses, busca trazer uma solução para um desafio, né? Busca entender, aprender com aquilo, né? Não busca, na primeira oportunidade, pular para um outro galho, pular para outro galho. Daqui a pouco você subiu, assim, meteoricamente, 1 ano e meio para um cargo de liderança técnica ou de liderança humana, sem ter nunca entregue um desafio, né, sequer uma grande atividade, um grande projeto. Então, assim, é parte do processo errar, é parte do processo ficar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos ali como júnior para evoluir para pleno. Né? Isso vai te dando ali uma estabilidade emocional, uma segurança maior, né, para sua carreira. Isso te ajuda a construir todo aquele seu repertório, a ter uma bagagem, né, para você contar histórias mais para frente. Né? Não pula, não vai do júnior ao sênior em 30 dias. Isso daí não é fake news não, tá, galera? Isso daí saiu sim há alguns meses, né? Virou trend ali no LinkedIn e tal. Não entra nessa bad vibe ali, tá? Até porque isso vai acabar te frustrando também, tá bom? É. Então, assim, não é jogar água no chope. Vai, estuda, aprende, leia muito, converse com outras pessoas, tá? Isso é muito importante. Tá no começo, tem paixão pelo design? Insiste, que nem o Nando falou, né? Quantas vezes a gente apanhou e pensou em desistir, só que a gente não desistiu porque realmente a gente tem vocação para isso, né? Galera, só isso, não é querendo acabar. Você que está vindo de medicina, fala, não aguento mais ser médico, quero ser designer. Sinto muito, brincadeira, pode vir, né? A área é bem aberta, é bem democrática, tem muita gente boa disposta a trocar ideia, a repassar conhecimento. Só respeita o tempo, tá? Para não se frustrar lá para frente.
tá? Acho que o João trouxe muito bem, o Nando trouxe muito bem. Todo mundo aqui tá muito alinhado, né? Acho que talvez muita gente que vai escutar esse nosso bate-papo também pense da mesma forma. E quem não pensa, acho que faz bem, né? Na verdade, a gente trazer esse contraponto, né? As pessoas começarem a pensar de outra forma. Marcelo, Tudo aqui é reflexão. Reflexão, enfim. Não estamos impondo nada aqui. Fala aí, ô Nando, que eu te cortei. não, é isso mesmo, cara. Acho que são pontos de vistas e, querendo ou não, o que a gente está tentando trazer aqui mais uma vez, não interprete talvez a gente mal, é mais no sentido de, cara, se você realmente conseguir, né, sei lá, do júnior ao sênior em 30 dias, eu acho que ainda assim vai existir essa pressão, ainda assim vai existir uma ansiedade. E eu digo mais, além desse respeito que você tem que ter ao seu tempo, é muito, é muito importante você também não ficar a todo momento se comparando, sabe? Porque isso também faz um baita mal. Então imagina que, sei lá, Uhum. você tá ali sênior, sei lá, você virou gestão, sei que também gestor, na verdade, né? Sei que também tem pessoas que realmente conseguem, realmente faz, tipo, 3 anos em um, né? Não dá para generalizar. Tem pessoas que realmente entregam, sim. Acho que cada caso é um caso, mas não se compara tanto assim, sabe? Porque quando você chegar lá e talvez e você tiver a humildade também, pelo menos nisso, de conseguir identificar que, meu, aquela pessoa que tá como seu par, ela também teve, sei lá, 3 vezes mais, né, de conhecimento, talvez você consiga aprender com ela também, sabe? Então, ter a humildade e não também se comparar sempre, porque isso vai fazer mal para você. Pô, será que eu tô aqui? E é aquela síndrome do impostor que acho que todo mundo já sentiu ou sente, cara, vai bater e cada vez maior, e depois você não vai poder voltar no passado e ter tido toda a experiência, porque você já tá lá. E aí vai fazer com que você tenha uma ansiedade maior, vai ter que aprender, e, cara, normal, às vezes você vai conseguir aprender, espero que consiga, sabe? Mas muitas vezes pode te frustrar. Mais uma vez, a gente cai na questão de frustração, expectativas que você tem e as frustrações. Mas, enfim, não vou chover no molhado, acho que a gente já conversou aqui, acho que, querendo ou não, vale você setar suas expectativas, respeitar o seu tempo e lidar com frustração, porque todo dia a gente vai ter uma, né? Aí vai, por isso que você tem que ter a resiliência, tem que ter certeza do que é o que você quer para sua vida profissional. E, velho, só insiste, segue, que acho que o céu é o limite. Lembrando que vai existir muitas frustrações, muitas quedas, e faz parte. E outra coisa, o sênior da empresa X pode ser pleno na empresa Y, Com né? certeza. Então, existem maturidades completamente diferentes de empresa para empresa, tá? E aí tu entrou, eu acho, num ponto muito coerente que, cara, pô, você já é sênior. E aí agora você quer descer pra júnior? Tipo, não rola, tá ligado? Se você já chegou naquele patamar ali, outro você vai ter que correr atrás e muito mais rápido, né? Enfim. Galera, voltando pro tema de Ops, e aí a gente já indo pra finaleira aí e tal. Pô, a gente mudou um Qual o pouquinho, né, futuro, assim, João? da disciplina não viu o que você falou, né? Ou foi mal, velho? Eu falei aí por cima, não, é que eu falei, cara, a gente foi para outros caminhos aqui também, né? Foi tipo um Não, tá tudo bate-papão interligado. de. Tá É que é interligado, é só. genérico, cara. É genérico. A gente tá falando, tipo, no Sim, geral mesmo, porque tudo sim, tá, sim. tá, tá Tá ligado. embarcado, né? Sim, com certeza, com certeza. É, eu queria ouvir de vocês aí agora, e aí, enfim, a gente pode ir para outros temas, mas o futuro da disciplina de Uhum. Ops. É, de novo, acho que a gente vai acabar voltando no futuro de UX em forma geral, né? Porque, enfim, a gente tá vendo as coisas, a tecnologia avançando cada vez mais rápida, né? Daqui a pouco Design Ops nem é mais esse termo, é outro, e o que vai ficar, na verdade, é a mentalidade, né? Mas eu quero ouvir de vocês, assim, o que vocês enxergam para os próximos alguns anos aí à frente. Cara, eu vejo inteligência artificial aí ajudando muita gente, assim.
Eu acho que não vai ser um negócio assim, nossa, da noite pro dia que, cara, vamos ser trocados por robôs ou uma ferramenta. Acho que não é bem assim. Eu acho que é mais, cara, o quanto a gente não consegue garantir uma consistência ou a gente mesmo criar, né, soluções junto com AI para fazer as coisas acontecerem mais rápido. Então, sei lá, uma coisa que a gente está até testando, assim, que é, cara, quanto, sei lá, a gente começa a escalar escrita, diretrizes, sem fazer que a pessoa fique lendo aqueles documentos ou consultar, sei lá, um playbook, não sei, mas, tipo, a gente ter um chat PDF ali, que a pessoa, cara, põe o texto e resolve. Imagina isso um plugin no Figma, já com todos os, sei lá, todos os as diretrizes de escrita ali para botões e tal, e a pessoa faz um double check depois num review, que acho que essa questão humana vai precisar ainda ter para revisão por muito tempo, acredito eu. Então eu vejo, assim, de forma mais genérica, né, eu vejo mais ou menos esse caminho, assim. Cara, eu vejo que a disciplina tá caminhando para um entendimento um pouco melhor ali, sabe? Ou como uma definição maior, como existe em content writing, como existe em pesquisa. Talvez as pessoas terem esse conhecimento do papel realmente de Ops para o negócio, né, para o capítulo. Como eu comentei lá no comecinho desse nosso papo, as coisas ainda são muito abstratas, né? Ninguém sabe muito bem o que é, se eu faço, o que eu não faço, né? O System Ops é um exemplo disso. Então, assim, eu vejo que é uma disciplina recente, né? Termo aí, talvez, a gente sim está falando de 7 anos, no máximo, né? É uma disciplina recente no Brasil, que tem alguns poucos anos. Tem muita coisa. E lá fora também, tá? Se você pega artigos da Nielsen, você pega artigos do Dave Maluf e outras pessoas, nem todo mundo se entende. Cada um fala uma coisa diferente, né, do que é Ops. Então, assim, eu acho que tem muita coisa. Eu acredito que sim, nos próximos anos tende a existir um consenso entre as pessoas no que é realmente o papel, né, e as responsabilidades de uma pessoa que atua com Ops, de um time que atua com Ops. Tá? Existe sim, né, não vou generalizar falando que não, mas existe algumas empresas, tá? Possuem uma visão muito bem definida do que é Ops. Isso é bom. Tá? Eu não estou dizendo que aquilo é a verdade absoluta, mas eles entenderam, na forma que foi montado o time, pessoas assumindo responsabilidades diferentes, dedicando responsabilidades diferentes dentro daquele time de operação, começa a sim criar uma verdade para aquele time, para a necessidade, para o contexto, né, o cenário daquela empresa. Mas, como eu comentei, eu acredito que nos próximos anos as coisas tendem a ficar um pouquinho mais redondinhas, existe um consenso entre as pessoas envolvidas, os influencers, as pessoas que realmente estão envolvidas ali na criação e definição, né, da disciplina, tá? Isso sem envolver inteligência artificial, entre outros aspectos que vão auxiliar, sim, eu também acredito nisso, a desenvolver, escalar mais rápido cultura, né, todos os processos, mas eu acho que ainda tem um passo antes, sabe, mano? Tipo, chegar num consenso, né? Qual que é o papel real da disciplina, tornar as coisas um pouco mais palpáveis, né? Até Marcelo, conversando com o João, né, João? De uma vez eu falei, cara, prioridades ali, eu não sei, cara, parece um pouco, né, alguma coisa que não é tão tangível ali, né? Parece uma coisa que pode mudar a qualquer momento, cara. Né? Hoje é isso, mas amanhã já não é mais, né? Então, assim, tornar as coisas mais realmente reais, materiais, né? As pessoas terem consciência do que elas estão entregando, né? Que existem desafios reais, realmente, né? Que tudo pode ser medido, né? Que a gente vai saber o quanto isso evoluiu num período de tempo, tá? Mas é minha visão. Ainda tem muita coisa para a gente fazer junto, né? Como comunidade, como pessoas envolvidas aí. massa, Marcelo. Cara, você trouxe um ponto ali que eu achei interessante
E eu ver se eu entendi isso, tá? Você falou até sobre algumas empresas que tem muito claro que é Ops lá, certo? Então são tipo, cara, papéis de responsabilidade de Ops dentro dessa empresa é isso. Ah, beleza. Então, indo nesse caminho, eu acredito, tá, que isso vai mudar de empresa para empresa, o que é Ops, mas eu acho que vai mudar até o que esperar de um PD, sabe? Eu acho que todos os cargos têm expectativas diferentes de acordo com a empresa. E é um pouco até puxando o que o João falou ali, sabe, antes, que às vezes a pessoa pode estar sênior numa empresa de 5 pessoas e, cara, ela vai para um lugar pleno, tipo, numa empresa maior, porque tem as expectativas, né, dos papéis e responsabilidades tiveram que ser balizadas de alguma forma. Então, tendo essa ótica, eu acredito, e eu queria ver também o que vocês acham, que essa definição do que é Ops para cada empresa, sendo que a gente está esse papel hoje lá, é uma responsabilidade nossa também, sabe? De como é visto e como a gente define papel e responsabilidade não só de Ops, mas aí muito baseado naquele lance que eu falei aí do Joe Khalifa, que, velho, amo demais ali o trampo que ele fez na época do GitHub e tal. E, cara, vamos personalizar. O que é hoje um Product Designer no Jus Brasil? O que é? Quais são as atribuições? O que é esperado, sabe? Qual que é o nível de hard skills, soft skills que a gente quer ter nesse profissional, sabe? E às vezes vai mudar, inclusive de squad para squad, dependendo, tá? Então, é nesse nível de granularidade que a gente talvez tenha que trabalhar. E se a gente tem, na teoria, né, isso como um papel nosso de definir, ajudar a empresa a definir esses papéis e responsabilidades, porque hoje muitas vezes também é feito por manager, etc., time de people e tal, até acompanhamento profissional e tudo mais, pô, por que a gente talvez não consiga já definir isso, alinhar com quem precisa alinhar, que muitas vezes todos os principais stakeholders, CEO, enfim, depende da empresa ali, né? Cara, definir isso, falar, cara, vamos escrever isso, vamos documentar isso, e a gente vai ter isso exposto, sei lá, seja no LinkedIn, a gente montar materiais e mostrar pra galera como é que tá esse nível, inclusive, de maturidade, que foi o que pautou a gente lá no começo, né, sobre Design Ops. E aí a gente conseguir ter um comparativo vai fazer a gente até entender, né, ter uma visão um pouco mais holística do mercado, saber, cara, Design Ops no Jus Brasil faz uma coisa diferente. Pô, tem frentes de atuações totalmente diferentes. E talvez tenha, tá? E eu tô falando aqui que eu recentemente tô trabalhando no time de Write, tô aprendendo pra caramba. Eu não sou um cara técnico de Write, mas veio pro guarda-chuva de Ops, pra gente começar a escalar a escrita, garantir a consistência, porque tem vários pontos de melhoria, etc. Então, desse nível, para entre outras frentes que eu tenho aqui, que eu tenho bastante, inclusive, para, times menores, mais enxutos. E pode servir até de inspiração de onde a gente quer chegar. Pode ser que tenha uma empresa que faz, eu queria que a Ops fosse nesse nível ali. Só que hoje, se a gente não vai atrás das grandes referências, né, como a gente falou até de fora, ainda fica meio nebuloso. E aí parece que cada um sofrendo no seu quadrado, na sua caixinha. E aí, ou a gente vai lá, eu toco a campainha do vizinho, ou como é que é aí e tal, a gente troca uma ideia, meio que na encolha, assim, sabe? Então, acho que talvez esse tipo de trabalho tenha que ser partir da gente e tem que pôr na superfície. E aí eu vou atrás de mim mesmo e cobrar, porque eu também fui um cara muito low profile por muito tempo. E talvez esteja na hora, talvez, de, sei lá, tentar fazer um pouco a diferença, contribuir com meus 2 centavos aí nesse quesito. No geral é isso, tá, Nando? Eu trouxe Ops, mas Product Design mesmo, né? Ou UX/UI. Né? Tem gente que ainda não consegue nem ver a diferença hoje, é muito complexo ainda pra galera mais nova. Então, vamos escrever aqui, mesma coisa, não sabe, vai ter atribuições diferentes e vai se frustrar mais uma vez. Corre atrás de conhecimento, pessoal. É isso. As coisas estão bem bagunçadinhas, né? Bem nebulosas. Aí a gente abre ali, vê um job description de uma vaga e, cara, alguma coisa não tá certa nisso, né? Quem criou isso? Uhum. Quem criou com auxílio de quem? Uhum. Aí dói um pouquinho. Né? E não dá nem para apontar o dedo às vezes, Marcelo, porque às vezes a pessoa que criou ali não teve nenhum tempo para criar de verdade, demandou isso para alguém que não tinha tanto conhecimento, porque tava com aqueles pratos equilibrando, sabe? Não tinha alguém de Ops. Porque não tinha. E surgiu ontem, né, cara, a necessidade. Abre a vaga, cara, genérico, né?
E aí que você falou de granularidade, a gente chega ali e fala, olha, a gente quer um perfil específico para essa vaga, né? Ou a gente quer uma pessoa que tem um perfil de pesquisadora para essa vaga, né? E aí a gente vai lá e joga um perfil genérico no job description de uma vaga qualquer, e aí chega uma pessoa que acaba frustrando a empresa, né? Que fala, putz, a gente perdeu tempo, né? Dinheiro num processo de contratação, e a pessoa se frustra porque ela esperava uma coisa e ele está sendo cobrada por uma outra habilidade, que talvez uma habilidade que ela não tenha aquela habilidade tão forte, né? Então, assim, frustra o profissional, frustra a empresa, a empresa culpa o profissional porque não é um profissional completo, né? E o profissional sai de um processo ali conturbado, achando que a empresa não é uma empresa boa, às vezes né? Mas às vezes só aconteceu um desencontro geral. Então, assim, por essas confusões, né? Talvez também parte de culpa minha, parte de culpa do João, parte de culpa sua, Nando, e não só nossa, né? Eu tô falando da comunidade de design, talvez não se unir, de não ter se unido até agora, para definir, né, o trabalho que a gente comentou do Leonardo Loman, onde ele traz todos os níveis ali de experiência, onde ele cita, né, onde tem a quebra de júnior para pleno, de pleno para sênior, onde a pessoa evoluindo, tempo mais ou menos ideal ali para a pessoa evoluir, não que aquilo seja uma regrinha, né, como você comentou, algumas pessoas acabam evoluindo isso muito mais rápido do que outras, tá tudo bem, isso é de pessoa para pessoa, né, mas precisa ter, por exemplo, um consenso do que é júnior, precisa ter um consenso do que é pleno, né? E aí sim o mercado contratar de forma certa, as pessoas não se frustrarem em processos seletivos, né? Talvez, acho que as pessoas poderiam entrar no meio dessa discussão, né? Criar um grupo e começar a evoluir esse tema. Vai ajudar bastante, eu não estou falando as empresas, vai ajudar bastante as pessoas que estão em busca de recolocação. Tá? Total. Assina embaixo aí, velho. Só o Marcelo, às vezes tu tava falando aí, tava dando um chiado no teu microfone. Cara, deve ser do moletom, deve... Isso aí. É a galera que vai escutar lá. Galera, assim, resumo da história. Eu acho que... E a Alexa falando aqui do meu lado. É o futuro de Ops aí. Alexa falando aqui do meu lado, dei uma mutada. E resumo da história, o que vocês falaram ali do que Ops vai variar, né, de empresa para empresa, isso com certeza, tanto PD também varia, mas eu sou muito daquela ideia que, cara, independente da nomenclatura que tu tá usando, saca, é fazer o que tem que ser feito, sabe, o get the shit done, né, independente se é Ops, whatever, sabe, tipo, tanto faz a nomenclatura, por isso que eu bato muito na tecla de mentalidade, sabe? E, pô, isso leva tempo, entendeu? Isso leva tempo pra despertar esse big picture, esse overview, esse enxergar o que os outros não enxergam. Isso leva tempo. Tanto que, cara, se as pessoas parassem de falar de design ops amanhã, na minha vida não ia mudar nada. Completamente, absolutamente nada, tá ligado? Ia continuar falando as mesmas coisas, o 3P ia ser 3P da liderança, e é isso, sabe? Como já foi um só dia, pra né? gente fechar, eu acho que é importante pra quem tá nos ouvindo também, só pra entender um pouquinho mais a fundo, pra gente fechar com chave de ouro, se vocês pudessem definir, descartando variáveis de contexto, tá? Descartando variáveis de contexto, porque a gente sabe que tudo é contexto. Descartando isso, quais competências que vocês colocariam debaixo da disciplina de Ops no dia a dia? Pensando em design em escala. Eu vou formatar um time que vai pensar cross para resolver a parada toda, assim, de escala de design. Como vocês formatariam esse grupo de pessoas? Deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando sobre frentes de atuação de Ops? Ou Não, tô falando, tua cara, competência? o Nando e Marcelo, vocês Montar um têm... time de Ops.
vocês têm um budget aqui infinito e tal, e aí, de novo, descartando as variáveis de contexto, tá? Uhum. Vocês podem ir até o limite, assim, sem limites, na verdade, né? Quais competências? Eu falo não o número de pessoas, eu falo, tipo, competências. Quais são as Uhum. competências que estariam dentro desse grupo, vocês pensando num time de ops cross para independente do número da empresa, né? Quantidade de pessoas. Boa. Cara, assim, eu me considero privilegiado, assim, né, no Jus Brasil, o time que eu tenho tem bastante coisa. Então, hoje a gente conta com writing, a gente conta com acessibilidade, a gente conta com design system, a gente conta com Ways of Work, que é Ops ali também, né, que ainda não tem esse merge, e conta também com ilustração e iconografia. Também faz parte de design system, a gente tem um trabalho de illustration system ali também, que tá work in progress, mas eu já conto com isso. Então já é um time bem grande, com bastante frente de atuação, e a gente pensa em muita coisa em relação à escala. Eu não criei esse time, tá? Então eu herdei esse time. E esse time faz muito sentido em relação às dores e aos problemas, né, que existiam antes. Então, cara, quanto uma requisição de uma ilustração demora versus o produto precisa funcionar, entendeu? Então tem muita coisa nesse sentido de operação mesmo, que faz sentido ter cada uma dessas frentes hoje de atuação. Mas se eu pudesse ainda assim trazer mais alguma coisa, eu traria alguém de dados, provavelmente, para uma pessoa bem foda assim mesmo, para conseguir ajudar, né, na venda e no holofote que eu mencionei lá atrás para vocês, justamente porque às vezes o quali não é tão sexy quanto o quant, principalmente quando a gente fala de big numbers para empresa, enfim, para a empresa, né, para os principais stakeholders que a gente lida ali no dia a dia, né? Então, isso ajudaria bastante. Acho que tem coisas que a gente já faz, mas acho que pode ser sempre melhor. Eu sempre acredito que a gente pode melhorar. Eu melhoro e tento aprender cada dia mais com isso. Também, talvez, trabalhasse, aí é um talvez, mas acho que faz sentido. Abriria, já que é budget infinito, para uma pessoa ir estudando, né, uma parte de ops ali, mas também com inteligência artificial, né? Então, eu já pensaria em estudando, já testando soluções para os problemas já existentes hoje dentro da empresa. Então, acho que seria mais ou menos esse meu caminho aqui, tá? Acho que eu seguiria o mesmo caminho, né? Eu acho que eu talvez traria pessoas de engenharia para dentro do time. Eu penso muito na ideia de a gente não falar só em fornecer escalabilidade de forma manual, né? Mas a gente ser um time que oferece serviços, que oferece produtos, né, reais, não um playbook, um wiki, né, uma documentação específica, né, mas a gente trabalhar de uma forma que o produto saia pronto para uso da casinha, sabe? Então, assim, e aí precisa de pessoal de engenharia, né, talvez ali desenvolver um software para a empresa, né, e ali ser utilizado. Então, pensando a longo prazo, quanto isso geraria de desperdício de dinheiro pro negócio, sabe? A gente está disponibilizando uma tecnologia para o time utilizar, né? É uma tecnologia, sei lá, cara, talvez associada ali ao Analytics ou alguma outra ferramenta, acaba gerando personas de forma automática que vai mudando de acordo com o perfil do consumidor, sabe? São ideias, né? Vou estudar agora, mas quantas coisas surgem no nosso dia a dia? Importantíssimo, né? A gente tem uma pessoa que olha ali para dados, para métricas, a gente entendendo que ser um time dedicado a produto, a serviços, a gente precisa sim ter uma organização na forma de trabalho, então teria um product owner, ter um product manager ali, pessoal para criar documentações mais técnicas, para time de desenvolvimento também acabar utilizando, né, consumindo os produtos ali. Então, falando em tech writer, e sim, pensando num orçamento infinito, né, um time mais completinho, né, para que as coisas funcionem, ninguém se sentir sobrecarregado,
cada pessoa com a sua própria atividade, né? Não a pessoa documentando, a pessoa, sabe, componentizando, a pessoa fazendo o QA, a pessoa codando, né? Então, tipo, a pessoa cobrando escanteio, correndo para a área, cabeçando, marcando gol. Não, calma, né? Cada uma pessoa fazendo esse papel de forma bem feita. No final do dia, as entregas, né, sendo feitas também dentro do prazo acordado. Então, eu vejo que, associado ao que o Nando trouxe, eu traria essa questão de engenharia para o time, tá? Eu acho que é um dos caminhos ali, pensando a longo prazo para operations. Pô, Um dou pouco, um um pouco like aí, tá, relacionado Marcelo? com internal tools, né? Ferramentas internas ali. Tanto que tem o Airbnb nasceu lá, várias ferramentas top, né? Aquela que a IA, aquela que de câmera, né? Via o sketchzinho ali, transformava já no sketch e para código, né? Não sei que fim levou até aquela ferramenta. Acho que eles, não sei se abriram pro mercado. O próprio TEL também, de compile de tokens, né? A formatação deles lá, de fazer o compile de tokens, surgiu disso aí. Eu concordo, só dando meus 10 centavos, eu concordo com dados, com certeza. Em muitos momentos eu tive que fazer esse papel de dados, de criar dashboards no Gira lá para trazer números e tal. Então, uma pessoa especializada nisso com certeza traria um trampo bem mais top. E eu iria além, né? Eu acho que uma pessoa de CX, talvez não com essa nomenclatura, mas o que eu quero dizer é uma pessoa que vai estar fazendo a ponte com um time de CS, sabe? Tipo, trazendo insights, repositório de dores, repositório de insights mesmo. A Uhum. gente teve até isso lá na Rido, mas não tinha uma pessoa para fazer isso, né? A gente criou um processo de automação lá e tal com um time de CS que até funcionava dentro das suas limitações, mas se tivesse que dar uma expandida, eu colocaria esse profissional que estaria sempre lá trazendo insights para produto e alimentando. E aí imagina isso com dados também, já seria lindo, né? Animal. Show de bola, galera. Acho que o papo foi excelente. Espero que o pessoal tenha curtido aí. E palavras finais aí para encerrar. Primeiro, agradecer novamente pelo tempo de vocês, né? Então, brigadão aí novamente. E é isso aí. Pô, eu que agradeço, pessoal. Pô, muito massa aí conversar com o Marcelo também, conhecer ele aqui hoje nesse bate-papo. Ficou com aquela sensação, né, que ainda teria muita coisa para conversar. Acho que depois vale a gente conversar mais aí depois, Marcelo, marcar uns papos aí. Pô, muito massa, assim, cara. Acho que não tem muito o que dizer, não, assim, só pra galera que tá ouvindo a gente, velho, tem um pouco dessa visão mesmo do que a gente trouxe. Acho que a gente abordou vários temas aí, saímos até um pouquinho de Ops, mas não tem como sair 100%, porque também são atribuições, né, quando a gente fala. Mas, galera, tentar evitar se comparar. Cara, se é isso que você gosta, vai em frente, não se compara com ninguém. Não leve o que a gente falou aqui também a mal, tá? Acho que não existe certo e errado aqui, só são discussões sobre pontos que a gente passou. E é isso, meu. Vamos olhar, vamos tentar elevar a maturidade do time. Acho que a gente tem aí a faca e o queijo na mão aí para fazer acontecer. Vamos se ajudar, vamos compartilhar. Acho que todo dia todo mundo aprende tudo. Tem a humildade para isso também. E vamos que vamos. Acho que todo dia sempre sai alguém para ensinar alguma coisa, seja profissionalmente ou seja pessoalmente mesmo, sabe? Você aprender alguma coisa com qualquer pessoa da vida, sabe? Então acho que é essa a ideia, ter a cabeça aberta para aprendizado. Bom, aqui agradecer ao João pelo convite. Tá, João? Talvez o próximo vai ser daqui a 20 anos. Eu não gosto muito de participar dessas podcasts, gravações e tal, né? Mas como foi pedido um amigo meu, acho que não tinha como negar. Obrigado de novo, cara, pelo convite. Acho que é bom a gente experimentar esses novos momentos. Agradecer também o Nando, tá, Nando? Satisfação imensa, meu querido. Vamos Satisfação. sim, vamos tomar uma Coca-Cola, vamos marcar um dia aí, a gente se encontra e dá continuidade a esse papo. Você resumiu também a questão de se manter informado, buscar as informações, buscar as pessoas corretas, não se, sabe,
putz, um curso de R$ 9,90, aquilo vai resolver, não vai resolver sua vida, tá, pessoal? Infelizmente, cursos bons são caros. Infelizmente, pessoas que têm muita bagagem, né, e estão dispostas a fornecer esse conhecimento, elas têm um tempo que custa bastante dinheiro, então você vai entender que não é em 30 dias, né, que você vai evoluir de uma transição de carreira para um nível alto ali, de senioridade na disciplina ou na profissão. As coisas levam tempo, tá, pessoal? Só tenha isso em mente, continue insistindo. Um termo, né, que você falou, o que vocês diriam para as pessoas, né, sejam resilientes, tá? Não é referente a design, isso é referente ao momento que o mundo está vivendo. A gente está apanhando, tá, galera? A gente só não pode desistir. Fiquem à vontade para me buscar no LinkedIn. Quero trocar uma ideia, quero entender um pouco mais. O que você aconselha? Pode me chamar, tá, pessoal? Que nem eu comentei, não participo de programas, podcasts, essas coisas, mas eu estou sempre disponível a trocar ideia, a passar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dessa minha jornada, tá, para as pessoas. Isso eu levo bastante no dia a dia ali na empresa. Até comentei com o pessoal hoje, né? Falei, poxa, eu vou falar num podcast e tal. Compartilha, não vou compartilhar com ninguém. Né? Não quero compartilhar com ninguém, mas se vocês precisarem, da mesma forma que eu digo lá, pode me buscar, tá? Me chama no LinkedIn. Se não der para conversar por lá, eu passo meu telefone, a gente fala por WhatsApp, ou por mensagem de voz, ou por ligação, tá? Mas não retenho conhecimento não, tá, pessoal? O que eu puder explicar, eu realmente tiver conhecimento, pode contar comigo que eu vou passar isso para frente. Valeu, galera. Obrigado, viu? Show de bola. Agora não tem volta, Marcelo. Agora já virou famoso. Mas deixa eu perguntar, tava ao vivo mesmo ou vai ao vivo depois? Não, tá rodando aqui. Tem 500 pessoas assistindo. Sério mesmo? Tá nada. Nada ainda. Então dá pra dar uma cortada em algumas partes. Boa, mano. Bom demais, valeu, galera. Foi legal, Valeu, cara. João.